Olá, abençoados, graça e paz a todos. Melhor noite a todos vocês. Vamos começar esse estudo escatológico aqui com esse tema. Cristo cumpriu a lei e os profetas. Quando? Nos últimos dias. Então nós vamos falar sobre a escatologia consumada, amém? Que é a escatologia do modo de estudo preterista. Então nós vamos falar sobre alguns pontos aí que não chegou ao nosso conhecimento quando nós estávamos dentro das denominações, né? Diga-se de passagem, das denominações evangélicas, né? Então, a maioria das igrejas evangélicas, elas são futuristas, né? Elas acreditam que o que Jesus falou para os discípulos não foi para os discípulos. Foi para um povo que nem havia nascido ainda. Então, meus queridos, é isso que nós vamos tratar aqui nessa live, amém? Será que o ministério do Messias estava sendo realizado nos últimos dias? Ou será que os últimos dias é para um futuro incerto? Então, meus queridos, quando nós lemos as Escrituras, cada vez que nós lemos as Escrituras, nós conseguimos detectar coisas que nós não conseguíamos detectar quando nós fazíamos parte de uma instituição religiosa. E isso se dá ao pertencer a uma tradição religiosa. Então nós seguimos uma tradição, né, religiosa, futurista, e isso não nos possibilitava de ver conforme está escrito. Nós temos aqui mais de 100 evidências encontradas nas Escrituras que Cristo realmente cumpriu a lei e os profetas como ele disse que faria, né? Então nós damos aqui, meus queridos, nós respeitamos as Escrituras como ela é, amém? Mateus capítulo 5, verso 17. Olha só o que diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Tá, então muitos dizem, olha, tá vendo? Jesus não aboliu a lei. Não, ele não veio abolir a princípio, certo? Mas se você começar a ler os evangelhos, e quando eu falo evangelhos, eu não falo Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque isso são livros históricos, né, que contam a narrativa, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o nascimento, né, o chamado dos discípulos, o serviço que os discípulos prestaram quando o Messias deu a eles ali a autoridade e poder para eles irem e pisar serpentes e escorpiões. Então, ali são livros históricos. O livro de Atos dos Apóstolos, já diz, né, que é o livro Atos dos Apóstolos, que é, na realidade, o ato do Espírito, porque tudo aquilo que os discípulos, tudo aquilo que os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, foi porque sobre eles vieram poder, autoridade e poder, que foi o que ele recebeu em Atos 2, né? Ele recebeu ali poder do Espírito para fazerem ou apresentarem sinais e prodígio. E por que eles receberam essa autoridade para pisar serpentes e escorpiões? Os sinais e prodígio que eles receberam ali através do Espírito Santo, qual foi o propósito? Será que acontece nos dias de hoje, assim como aconteceu nos tempos dos discípulos, do Messias? Claro que não. Eu, particularmente, eu nunca vi ninguém ressuscitar, né? Nunca vi ninguém ressuscitar. Então, meus queridos, tudo teve um propósito, né? Tudo teve um propósito. Olha aí. Então, existe, meus queridos, existe assim, a Bíblia, ela dá vários caminhos, né?
dependendo da forma que você interpreta a Bíblia, você pode criar vários pontos de pregação, você pode criar várias denominações, né? Foi assim que surgiu as denominações religiosas, através do pensamento dos homens. Então, existem muitas maneiras dentro das Escrituras que podem dar legalidade a você ser um futurista, né? Não são pontos positivos, né? Claro que são pontos negativos, mas nós vamos falar sobre esses pontos aí, né? Então, existem algumas maneiras de contornar essas evidências das Escrituras para continuar sendo um futurista. E é o que os líderes conseguem fazer, né? Conseguem torcer as Escrituras para que as pessoas tenham essa mentalidade, né? Essa ideia de que o que Jesus falou para os discípulos não foi para os discípulos, foi para nós que nem havíamos nascido ainda, né? Então, primeiro ponto para você ser um futurista. É claro que a maioria das pessoas que vão acompanhar essa live não são futuristas, né? Eles acreditam que Jesus realmente falou aos discípulos, de que realmente o Senhor falou àquela geração, àquela era, né? Então, primeiro ponto aqui para você negar as palavras do Messias e ser um futurista, porque todo futurista nega as palavras do Messias, né? Então, primeiro, seguir fielmente a tradição religiosa. Então, se você quer ser um futurista nato, né, se você quer ser um futurista, então você precisa seguir fielmente a tradição religiosa. Ah, então é a Bíblia? Não, não é a Bíblia, é a tradição. Tradição é uma coisa, Bíblia é outra, nós já falamos sobre isso. Segundo ponto, para você ser um futurista, desconsiderar, você não pode considerar a cultura judaica junto com a sua linguagem de figura. Então, você fazendo isso, você também atribui aí o seu currículo para ser um futurista. Terceiro ponto, aplicar toda a Bíblia, independente que é Antigo Testamento, Novo Testamento, pega tudo ela, joga um liquidificador, bate, faz aquela vitamina e toma tudo. Como se a Bíblia fosse escrito totalmente para nós. Então, aplicar toda a Bíblia em nossa vida, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, né? Quarto ponto. Esses são alguns pontos que eu separei aqui para você ser um futurista nato, né? Quarto ponto. Seguir todas as leis levíticas, como se nós fôssemos descendentes das 12 tribos de Israel. Quinto ponto. Continuar sacrificando animais, pois a lei que os líderes de hoje dizem que não terminou, dentro da lei que eles dizem que não terminou, os judeus eram obrigados a sacrificar animais uma vez por ano. Então, eles dizem que a lei não terminou, mas se a lei não terminou, então tem que continuar seguindo todo o procedimento da lei, né? E sacrificar animais, né, como ordenava a lei. E o sexto e último ponto, que é o mais forte aqui, né? Não levar em conta a conjugação verbal. Bom, para uma pessoa que teve a infelicidade de nunca frequentar uma igreja, nunca frequentar uma escola, então, uma pessoa que nunca teve um estudo, né? No caso, o meu pai, que não está mais nesse mundo terreno, o meu pai ele era um analfabeto. Ele não entendia essas coisas de conjugações verbais. Para ele, o que ele aprendeu foi na rua, no dia a dia. Então, ele não teve uma instrução acadêmica, né? Então, o meu pai ele era um analfabeto. Ele era um analfabeto, mas foi um homem que colocava pessoas que tinham escolaridade no bolso, né? Porque muito inteligente e trabalhador, né? Meu pai foi um grande homem, né? Então aí você pegando todos esses pontos aqui, que são alguns pontos básicos, né? Você vai se tornar um futurista nato. Para você que é um futurista nato, tudo isso aqui você tem que cumprir, né? Então, não levar em conta a conjugação verbal.
não o tempo da escrita, nada disso você tem que levar em conta, né? Uma pergunta que eu faço aqui nesse início de estudo é: por que Deus não disse a Adão e Eva, o reino dos céus está próximo? Por que Deus nunca falou a respeito do reino de Deus a Adão e Eva? Por que nunca falou, nunca disse nada a Abraão a respeito do reino? Por que nunca disse a Abraão, o filho do homem está ou há de vir ou está prestes, que é o verbo melo, né? Que é o grego, né? Vir na glória do seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Então, essas palavras não foram nunca citadas, nunca foram apresentadas essas promessas ao povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, né? Da Aliança Velha. Então, por que Deus não disse a Malaquias, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam? Por que essas palavras não foram faladas aos profetas? Por que uma segunda vinda no século XXI? Né, se trata de uma era iminente, no primeiro século. Mas não era iminente antes do primeiro século. Então, meus queridos, quando nós líamos as Escrituras, nós líamos como se essa Bíblia que nós temos na mão, ela foi escrita um pouquinho antes de nós havermos nascido, ou na nossa trajetória de vida, né? Então nós pegávamos tudo desse livro e falávamos, não, realmente, Jesus está falando conosco, né? Acabou de vir fresquinho, o escritor acabou de escrever, foi editado aí na Gráfica Vida, né? Não sei qual é as gráficas Almeida, Corrigida, não sei, né? Então, não há defesa substantiva contra esta objeção. O fato é que o que Deus disse que estava próximo aos apóstolos e os discípulos, ele disse também que não estava perto dos profetas anteriores. Então Deus nunca falou essas coisas aos profetas. Por quê? Porque não era para aqueles dias. O único profeta que teve assim fortes revelações acerca do juízo de Deus foi Daniel. E nós vamos falar sobre esses pontos também. Então, talvez o exemplo mais claro desta verdade encontra-se em uma comparação de Daniel, lá no capítulo 8, verso 26, e o Apocalipse 22, 10. Então, se você fizer um contraste, você vai ver. Você lê no Daniel 8, 26, diz assim, ó, a visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Ou seja, veja só as palavras do anjo, né? É claro que o anjo aqui foi enviado pelo próprio Deus para trazer essas revelações ao profeta Daniel. Mas as palavras que o anjo usa aqui e a ordenância que Daniel usou é para que ele selasse o livro, porque as coisas que ele havia recebido não era para os tempos de Daniel e dos seus descendentes. Não, é para um futuro. Então, há uma diferença entre Daniel 8:26, para ele selar o livro, e Apocalipse 22:10, para não selar o livro. Né? Primeiro século, depois de Cristo, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, João, na ilha de Patmos, depois de Cristo, né? Porque Cristo já havia ascendido aos céus, o anjo disse para João não selar o livro, porque as coisas estavam próximas de acontecer. Já antes de Cristo, no sexto século, lá Daniel 8:26, o anjo já fala o contrário. Sele o livro, porque isso não é para vocês. Isso vai passar Malaquias, vai passar muita gente para frente ainda. Então há uma diferença gritante aqui. Mas o que o sistema religioso futurista faz é levar as pessoas a acreditar que o próximo do Apocalipse pode demorar mais do que o distante de Daniel. E nós acreditávamos nisso. Nós recebíamos isso como um alimento puro. Né? E na realidade, nós estávamos sendo manipulados. Né? Então,
Deus ele disse que estava muito longe do tempo de Daniel. Porém, ele disse que era iminente para o tempo dos apóstolos. E outra coisa, meus queridos, é inevitável a iminência do Novo Testamento. É inevitável a iminência. Futuristas, eles são muito injustos com as escrituras, né? Injusto demais com as escrituras, em usar uma expressão de iminência ou de brevidade, né? Em referência ao período relativamente longo de tempo. Então essas coisas nós não observávamos. Por quê? Porque sobre nossos olhos havia uma camada, havia uma grande cegueira religiosa tradicional, que nós não conseguimos ver. Não é isso? Quando nós líamos, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, né, nós não conseguíamos separar o que era para aquela era e o que era para nós. Para nós só ficou as bênçãos espirituais. Estais justificado, estais limpo, estais sois filho, não sois mais servo, sois filho, já és abençoado. Então essas conquistas espirituais, elas passam de geração a geração. Mas no tocante a isso que eu vou ler aqui, não tem como futurar de jeito nenhum. Olha aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Veja, meus queridos, Paulo, ele está escrevendo uma carta, ou seja, ele está enviando uma carta e o destinatário é os irmãos que estavam se reunindo lá em Corintos. 1 Coríntios 10, 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Nós quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer ao texto. Nós quem? Lembrando que Paulo está escrevendo uma carta a punho aos irmãos de Corinto. Quem é o destinatário aqui dessa carta? Os irmãos de Corinto, não é isso? E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, ponto. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Quem que estava vivendo o fim dos tempos? Lendo a carta aqui. Quem é que estava vivendo o fim dos tempos? Éramos nós, pessoas que haveríamos de existir depois de 2000 anos depois dessa escrita? Você acha que é justo, meu querido, você pegar uma carta com um destinatário, e o destinatário da época eram pessoas vivas? Como que o apóstolo Paulo pega uma carta e escreve aos irmãos de Corinto dizendo para eles: tudo isso aconteceu com nossos antepassados. Quem eram os antepassados de Paulo? Eram brasileiros? Eram africanos? Não, nem havia, meu querido, essas nações não haviam ainda. Os descendentes de Paulo é Israel. Não é isso? Paulo não é um judeu? Claro, Paulo é um judeu, assim como os demais discípulos são judeus. Então, qual a descendência de judeu? Judeu. E o Brasil já havia na época? Não, o Brasil tem aí 500 e poucos anos aí que foi descoberto. Então, não tem como você agarrar uma carta dessa aqui e dizer assim: não, olha, bem que está escrito. Não, bem que está escrito para quem? Quem é o destinatário dessa carta? As igrejas, a igreja viva de Cristo que estava se reunindo em Corinto. Né? Então, meu querido, é uma tremenda injustiça com os textos bíblicos interpretar tais declarações e descartar a iminência escatológica de todo o Novo Testamento e crer que tudo ainda será para 2000 anos ou mais, né? Porque cada dia que passa, eles estão colocando datas, né? Então, só que na realidade, cada dia se torna mais futuro, não é isso? Cada dia se torna mais futuro. Então vai chegar a era dos discos voadores e nós não vamos estar aqui. Queria eu estar aqui, né? Fazendo um passeio aí de disco voador, né? Porque a tecnologia está avançando. Cada vez que passa, você vê os carros aí mais avançados, né, em tecnologia, né? Tem uns carros aí que
Daqui uns dias não está mais colocando, os pneus não vai estar no asfalto mais, vai estar ali levitando, né? Porque a tecnologia oferece isso, não é isso? Então vai chegar a era dos discos voadores e vai haver um líder religioso, com certeza, atrás de um púlpito dizendo: Jesus está voltando. Os ETs vão estar aparecendo por aí, não sei, né? Eu não vou estar aqui daqui 2000 nós estamos em 2024, vamos colocar aí 2090, né? Como não estará o mundo em 2090, meus queridos? Com a tecnologia. Cada dia que passa, aparece uma coisa nova aí na tecnologia. Mas sempre vai estar aí, porque o sistema religioso não vai acabar. A realidade é essa, o sistema religioso não vai acabar. A intenção dessas lives aqui é fazer pessoas pensarem e refletir e examinar as escrituras para ver se realmente o que os homens estão falando hoje está em coincidência com as verdades. Paulo escrevendo na sua segunda carta aqui, ó, não, Paulo não, Pedro escrevendo na sua segunda carta, ele diz assim, no capítulo 3, verso 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isto. Pedro está escrevendo para quem? Para seus ouvintes, né? Para as pessoas que estavam vivas ali junto com ele. Não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ah, então é daqui que o sistema futurista consegue, né, manipular a massa. Porque diz, olha, tá vendo? Você diz que Jesus está tardando, mas está escrito, ó. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Interessante, né? Olha só o que diz lá em Salmos 90, número 90, verso 4. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, né? Como um dia de ontem, que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Em outra parte também, em um salmo, que eu não sei agora qual o número, está dizendo assim, ó, que melhor estar um dia na casa do Senhor como 1000 anos em outro lugar. Ou seja, meu querido, ou 1000 dias em outro lugar. É uma expressão, né? Que é claro que o salmista Davi não está falando que ele vai estar adorando a casa do Senhor mil dias, 1000 anos, né? Claro que não, é uma expressão. O rei Davi está usando uma expressão. Que é melhor estar na presença do Senhor um dia do que 1000 em outros lugares. Não quer dizer que ele vai estar 1000 dias em outros lugares, né? Claro, né? Então, essa é uma das bases do futurista para dizer que as palavras de Jesus concernentes à escatologia não foram para eles, e sim para pessoas que iriam ainda nascer. Então, é bem complicado isso, né? E isso nós aceitávamos e comiam essa comida aí sem nenhum problema. Então, meus queridos, essa é uma expressão que eles usam como um meio de escape para dar apoio à sua teoria futurista, né? Então, as palavras de Jesus, não somente de Jesus, o Messias, né? Jesus de Nazaré, não somente as palavras de Jesus, também de João, Pedro e os demais apóstolos, os demais discípulos, né? Indicam proximidade de tempo. Então nós podemos citar aqui a tão grande esperada pelos pré-tribulacionistas, porque existem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Qual dos dois está certo, Morlando? Nenhum. Nenhum deles estão certos, porque ninguém vai viver pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, porque isso já aconteceu no ano 70. Né? Então, a tal esperada, né, a grande tribulação. O povo, na realidade, não sabe o que é uma tribulação. Parece que eles não sabem, porque eles dizem assim, nós vamos passar pela tribulação. Outros dizem, não, nós não vamos estar, porque nós vamos ser arrebatados. Né? Ou seja, o povo quer escapar, né?
escapar da morte de qualquer jeito, quer ir para o céu, mas não quer morrer, né? Então, mas isso já se deu entre o ano 66 e 70 DC, em sua segunda vinda sobre as nuvens. Que é uma linguagem de figura, né, meus queridos? Vir sobre as nuvens, já falei aqui, é trazer juízo sobre uma nação, sobre um povo, sobre um rei, por aí vai. Então, esse juízo ele veio principalmente ao povo de Israel, veio para o povo de Israel, na realidade, né? Veio para o povo de Israel que derramaram o sangue inocente de Abel a Zacarias, no ano 70 DC. Existe um grande problema com este método futurista, né? E é simplesmente este. Primeiro, negação. Para você ser um futurista, você tem que negar o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, mas eles negam o que a Bíblia diz. Então, os futuristas, eles são assim um pouco parecido com Saulo de Társio, não Paulo, o apóstolo que recebeu palavras inefáveis do Cristo, não aquele que estava pelo caminho de Damasco e foi alcançado pelo Espírito, né? Mas não, o sistema religioso futurista, eles são como Saulo de Társio, né? Ou seja, um homem que sinceramente era ignorante, totalmente ignorante, e ia contra os aguilhões, né? Os aguilhões das declarações claras das Escrituras. Então nós podemos ver esse espírito do Saulo de Tarso, né? O perseguidor da igreja, né? Então muitos se encontram em uma profunda pobreza exegética. Essa é a realidade, né? Nós já estivemos lá, né? Nessa cegueira, nessa pobreza exegética, posso dizer assim, né? E assim eles acabam apelando. Eles apelam, né, estritamente e apenas à tradição religiosa e seus credos. Então, para eles, o que importa é o que a igreja denominacional ensina, o que os credos ensinam, não o que as escrituras dizem. Porque ao longo do tempo, tudo foi falado tradicionalmente, sem nenhuma reverência às escrituras, né? Então, a negação é uma coisa complicada e destrutiva, de fato. É isso? E outra coisa, meus queridos, é incrível, né? É incrível a tamanha confusão escatológica que tem assolado o mundo cristão. E desde os dias dos tais pais das igrejas, o pessoal diz que é os pais das igrejas, mas eu só conheço um pai só da igreja, que é o próprio Deus, né? Mas aqui se refere aos papados, né? Os papados, os bispos, e logo mais aí a reforma protestante, que não transformou nada. Pelo contrário, complicou mais ainda. Dizem que houve uma transformação, houve uma reforma. Não sei se não posso dizer que houve uma reforma, porque eles imitam tudo que a igreja católica faz. É claro, com uma roupagem diferente, né? Mas eles imitam, né? Então, meus queridos, porém, diante deste caos do futurismo, as escrituras têm um ensinamento simples, que é o seguinte: é o cumprimento de todas as profecias que para eles estavam próximos, né? Próximo quer dizer logo, ou seja, prestes a acontecer, ou prestes a ser. E quando o Novo Testamento foi escrito, e foi tudo para ser cumprido, no momento em que a antiga aliança desapareceu e o seu templo foi destruído em 70 DC. E isto é fato, né? Isso é histórico, né? Hebreus capítulo 8, verso 13, diz assim, ó: ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna separado ou superado, né, e envelhecido está próximo do aniquilamento, ou seja, de desaparecer. E isso está registrado na carta aos Hebreus. Deixa eu ler esse comentário aqui do irmão
irmão Wilson. Esta é a verdadeira lei que Cristo veio cumprir. Deus havia colocado uma nova lei para que Cristo a cumprisse, e não a lei de Moisés, como muitos pensam. A lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. A lei de Cristo está pautado no amor, na liberdade e na misericórdia. Hebreus 10, 7. Então eu disse, eis aqui estou no rolo, né? Eis aqui no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui faltou um pedaço aqui do... Isso mesmo, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, né? Ou seja, o antigo pacto, para que se estabeleça o novo, né? Que é a nova aliança, a lei do Espírito. Em Lucas capítulo 21, verso 20, olha só o que diz. Jesus disse ainda, quando vocês, né, e essa expressão vocês aqui, não é vocês aqui que estão assistindo essa live, é vocês que Jesus estava conversando com alguém, não é isso? Jesus estava conversando com alguém ali. Então, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, então, meu querido, já fiz muito essa pergunta aqui e volto a responder. Você teria condição, é claro que hoje com a tecnologia, né, você pode ver muitas coisas em vários locais, em tempo real, né, vários acontecimentos, mas vamos supor que, porque isso aqui foi escrito antes, lá no primeiro século, né? Então, do primeiro século, quando foi inventar aí a televisão? Quando foi? Não tem a data aqui, quando inventaram a televisão, e não tem a data de também quando inventaram o celular, né? Para você ver as coisas em tempo real, né? Como podemos ver hoje, né? Então essa live que eu estou transmitindo hoje aqui, pessoas de vários locais do mundo inteiro poderão ver em tempo real, né? Mas naquela época tinha condições de uma pessoa que está no Brasil ver a cidade de Jerusalém lá em Israel? Teria condições, meu querido, de uma pessoa hoje, se não tivesse a tecnologia, ver a cidade de Jerusalém cercada de exército? Né? Fica complicado, né? Para o futurista responder isso, né? E olha só, fique sabendo que logo ela será destruída. A pergunta que eu faço também aqui, dentro dessa leitura de Lucas 21, 20, quando Jesus falou isso para os seus ouvintes, o templo e a cidade já havia sido destruída? Sim ou não? Claro que não. O templo estava de pé ainda. Tudo estava acontecendo normalmente. A lei estava ali sendo seguida, porque não foram todos que aceitaram a pregação do Messias. Não foram todos que aceitaram o ministério do Messias. Não. Muitos seguiram praticando a lei de Moisés, como se nada tivesse acontecendo. Jesus foi crucificado, derramou seu sangue ali na cruz, pagou o perfeito sacrifício, mas a lei continuou ainda por causa do templo. Ali, o ícone da lei estava de pé. Então, os judeus, né, os tradicionalistas, eles não aceitavam Jesus de Nazaré como Messias. Para ele era um impostor. Eles preferiram soltar Barrabás e prender Jesus, para você ver a consideração que eles tinham pelo Messias, né? Então, os líderes religiosos, eles falam assim, crucifica esse homem aí, ó, e solta Barrabás. Ou seja, eles trocaram o santo pelo profano. Então, meus queridos, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver na cidade, qual cidade? São Paulo? No Brás? Lá em Goiânia? Não, meu querido. Quem estiver na cidade da Judéia, Jerusalém, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Qual cidade? Jerusalém. Verso 22. Porque aqueles dias que não estava muito distante, como o sistema religioso prega, né, 2000 anos,
Mas aqueles dias serão os dias de castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, meu querido, quando você vê essas coisas acontecer aqui, tudo que está escrito nas Escrituras vai se cumprir. Aí eu pergunto, isso aqui vai acontecer ainda ou já aconteceu? Já aconteceu. E se já aconteceu, meu querido, todas as Escrituras se cumpriram. Mas hoje, quando você vê um noticiário aí, teve aí a pandemia, Jesus está voltando. Teve a febre aí, não sei do que, Jesus está voltando. Teve a AIDS, Jesus está voltando. Agora essa última agora, a enchente, Jesus está voltando. Então são pessoas desinformadas, são pessoas analfabetas de Bíblia, que tudo que acontece no planeta Terra, Jesus está voltando. Mas você pode ver Jerusalém sendo cercada hoje? Se não houvesse o avanço tecnológico, aí fica bem complicado, né? Sempre vai acontecer tragédias, né? Sempre aconteceu, desde quando Deus fez o mundo até no tempo dos apóstolos, sempre aconteceu catástrofe, né? Se tivesse um religioso lá, falou assim, Jesus está voltando, mas Jesus nem nasceu ainda. Meu querido, não é fácil não. Olha lá. Então, a mensagem profética, ela é simples, né? Sem o véu religioso nos olhos, ela é simples, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é profunda. Tanto é que, cada vez que nós lemos, nós conseguimos reter mais revelação, né? mais informações. Né? E isso não é de se estranhar, porque perdemos tanto tempo, né? Dentro desses locais aí, aprendendo uma escatologia futurista. Né? O apóstolo Pedro, ele estava se referindo à escatologia quando ele disse o seguinte, 2 de Pedro 3,16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, algumas coisas difíceis de entender. Aqui está se referindo ao apóstolo Paulo, né? Que eles, mesmo quando sendo as principais colunas, né? Ali do discipulado de Jesus de Nazaré, eles não conseguiam entender muito o que Paulo falava, porque as palavras que Paulo recebeu não foi de homens, né? Paulo não recebeu nada de homem, Paulo recebeu do próprio Cristo. Então são palavras inefáveis, são palavras difíceis do homem carnal entender. Então por isso que Pedro está dizendo assim, e foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, não são todas, né? Que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. Tá vendo? Olha o cuidado do apóstolo Pedro se referindo às cartas do apóstolo Paulo. Ó. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas. Olha, para você ver que todas as cartas do apóstolo Paulo foi para aquela época lá. Né? Quando ele escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada. E foi isso que o sistema religioso fez o tempo todo. Omitindo as verdades das cartas do apóstolo Paulo e explicando da forma deles, de uma forma errada. Né? Como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. Olha aí. E assim eles causam a sua própria destruição. O verso 18. Porém, olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo assim. Ó. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Agora, meu querido, olha só. João, ele está pregando aqui aos judeus da antiga aliança, porque você sabe que os discípulos, os 12, o Senhor Jesus, quando esses 12 é enviado pelo próprio Deus a eles, por isso que ele falou assim, ó, todos o que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser aquele que foi feito justamente para a perdição, que era Judas, né? Então, João, ele está pregando aos judeus da antiga aliança. Ele está dizendo aqui, ó, o reino dos céus está próximo. Agora, meu querido, se está próximo, e eles dizem que o reino já está,
Porque hoje, o que você mais ouve falar é as pessoas, buscar primeiro o reino. Não se busca mais o reino, meu querido, hoje. Porque o reino já está em nós. Porque o reino é o próprio Deus. É Cristo em nós. Então, o reino já está em nós. Como que eu vou buscar algo que já está em mim? Então, é uma má investida do sistema religioso fazer você buscar algo que já está em você. Ou seja, eles ensinam o evangelho errado para você. Ele está fazendo você retroceder atrás da cruz. Né? Mateus capítulo 3, verso 2. Outro ponto aqui, ó. São vários pontos aqui, mas não vou poder citar todos, né? Mas olha só. João Batista, ele está falando aos fariseus e saduceus. O profeta João, o último profeta eu posso dizer aqui, o último profeta, né? Porque a lei e os profetas durará até João Batista, então João Batista foi o último profeta. Mateus 3,7. Põe atenção nessa leitura aqui, você vê que há pontos que nós passávamos desapercebidos, né? Olha só, Mateus 3,7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas. Era assim que o profeta João Batista se dirigiu aos fariseus e saduceus. Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês quem é? Fariseus e saduceus daquela época, do profeta João Batista. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar no século 21? É isso? Não, meu querido. Claro que não. Então, se isso aqui for para o século 21, como os futuristas pregam, então esses fariseus saduceus estão vivos até hoje também para receber esse castigo? É claro que não, né, meu querido? Se o profeta, a não ser que João Batista não é profeta, a não ser que ele é um impostor, é claro que não, né, meu querido? João Batista para mostrar o caminho, não é isso? Olha só. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Que era a ira. A ira de Deus, o requerer do sangue de inocente, que aconteceu no ano 70, né? Mas para o sistema religioso vai acontecer ainda. Dias de acerto de contas, a separação do joio e do trigo, que o sistema religioso ainda espera acontecer nos dias de hoje. Nos dias de hoje ainda vai acontecer a separação do joio e do trigo. Olha só, o machado está posto à raiz das árvores. Olha, o machado já estava posto naquela época dos discípulos, né? Está lá em Mateus capítulo 3, verso 10. Dia do juízo. Olha aí, Mateus capítulo 3, verso 12. A sua pá ele tem à mão. Então, meus queridos, são essas leituras assim que nós conseguimos reter a veracidade das coisas que aconteceu naquela época, naquela geração. Olha só, o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 4, verso 17. Esse próximo aqui, meu querido, eu posso dizer que é mais de 2000 anos? Porque se para Daniel o anjo pediu para selar o livro porque não era para o tempo dele, e olha que de Daniel até Cristo não é 2000 anos. O reino dos céus está próximo. Mateus 10, 7 e Mateus 4, 17. Olha o que eu vou ler aqui. Será que esses homens estão percorrendo a cidade até hoje? Olha aí, Mateus capítulo 10, verso 23. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Olha aí, meu querido. Isso é grave, não é grave isso aqui, ó? Mateus capítulo 10, verso 23. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. Eu afirmo a vocês, e esse vocês aqui está se referindo aos discípulos, né? Se você puxar aqui Mateus capítulo 10, lá no primeiro versículo, você vai ver que Jesus de Nazaré está conversando com alguém. E que não é nós, com certeza. Né? Então, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então esses homens, diante de uma visão futurista, esses homens estão vivos até os dias de hoje. Com certeza, né?
Tem que estar, né? Então, os discípulos e alguns dos que viram o sermão escatológico de Jesus estão vivos também até hoje. Lá, Marcos, você pode encontrar referências em Mateus 16, 28, nós vamos ler agora, né? E Marcos, capítulo 9, verso 1, e Lucas 9, 27. Algumas pessoas que estão aqui, e o aqui é com Jesus de Nazaré, não é isso? Uma leitura inteligente, né? É claro que você, quando você lê o livro, o que você faz quando você lê o livro? Você lê o livro entrando na mente do escritor, não é isso? Você não conhece o escritor, mas você tem que entrar na mente dele para entender o que ele quis dizer com aquelas palavras que estão no livro. Mas com as escrituras é diferente, porque o Espírito nos direciona, mas a tradição nos cegou. Né? Por isso que o Espírito da Graça está mostrando para as pessoas, estão fazendo elas acordarem novamente, né? De um sono que não era suposto passar. Né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, não é isso? Então, algumas pessoas que estão aqui que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Mateus capítulo 16, verso 28. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 34. Eu escolhi aqui na tradução na linguagem de hoje, né? E diz assim, ó, Mateus 24, verso 34. Depois de todo o sermão profético de Jesus de Nazaré, o sermão escatológico, depois de toda a narrativa, né, falando sobre os sinais no céu, sobre fome, sobre peste, sobre tribulação, sobre o anticristo. Ele falou tudo ali, antes do versículo 34, o Senhor já falou tudo o que iria acontecer. Aí ele para aqui no verso 34 e fala, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas que eu falei para vocês, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, para o sistema futurista, eu não sei qual é a saída que eles têm, né? Porque eu não fiz essa pergunta para muitas pessoas, né? Mas Jesus está afirmando aqui, Jesus de Nazaré está afirmando para pessoas que estavam vivas com ele, dizendo assim, ó, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Então, meus queridos, os futuristas também, eles terão que explicar a membresia da sua denominação, que é a Igreja CNPJ, onde que estão Caifás, não é só Caifás, é Caifás e o Sinédrio. Olha só, a partir de agora, Jesus falando, né? Você quem? Caifás. Os príncipes dos sacerdotes. Quem? O príncipe dos sacerdotes. Principados, posso dizer, né? Principados e potestade. Poder, posso dizer, o governo romano, que era o poder que atuava naquele momento ali. Príncipes dos sacerdotes, né? Que é a religião judaica, né? Então, os escribas, os anciões, todo o sinédrio verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quem iria ver isso? O Brasil? Não, o Brasil não existia na época da escrita. Já falei aqui várias vezes. Nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem muitas outras nações que hoje existem, não existia naquela época que Jesus falou aos discípulos, né? Está registrado lá, Mateus capítulo 26, verso 64. Está registrado em Marcos capítulo 14, verso 62. E está também registrado em Lucas 22, verso 69. Então, é complicado para o futurista explicar que para o Senhor Jesus vir sobre as nuvens na era presente a qual vivemos, o Sinédrio também precisa estar conosco aqui para ver, não somente o Sinédrio, como o Caifás, né? E os demais irmãos que estavam percorrendo a cidade lá de Jerusalém naquela época, precisam estar vivos hoje para presenciar a vinda de Jesus sobre as nuvens, conforme a visão futurista, né? Então, eu vou fazer uma colocação. Não é nós,
é os escribas, anciões, ok? Olha só o que está escrito em Marcos capítulo 12, verso 9 e 12. O que o dono da vinha, ele virá e destruir os viticultores e dará a vinha a outros. Eles, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões, eles entenderam que ele falou a parábola contra quem? Contra outras nações? Não, contra eles. Está lá em Marcos capítulo 12, o verso 9 e 12. Aí Jesus perguntou, e agora, o que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e entregará a plantação a outros lavradores. Aí o verso 12 diz, olha só, os líderes daquela época. Os líderes daquela época, os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles. Era contra eles, não é contra nações que nem existiam ainda. Né? Era contra eles. E quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. É filhas de Jerusalém ou são as filhas do século 21? Olha aí. Está lá em Lucas capítulo 23, versos 28 ao 30. Filhas de Jerusalém, parem de chorar por mim. Filhas de Jerusalém. Não está falando filhas do Brasil, não está falando filhas dos Estados Unidos, filhas da África, nada disso, meu querido. Filhas de Jerusalém, parem de chorar por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos, pois eis que vêm os dias em que dirá. Quem vai dizer? Aquelas mulheres. Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caia sobre nós, e as colinas cobre-nos. Está lá em Lucas 23, 28 ao 28. E você pode comparar isso com o que João escreveu na ilha de Patmos, lá em Apocalipse 6, do 14 ao 17. Olha só. O céu desapareceu com um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas foram tiradas dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas, caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Verso 17. Pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Veja, meu querido, que você prestando atenção na leitura aqui, você sabe realmente para quem João estava escrevendo. Isso aqui foi uma referência ao que Jesus de Nazaré falou lá em Lucas, capítulo 23, verso 28 ao 30. E o sistema religioso omite isso das suas ovelhas. Outra coisa também, meu querido, para trazer todo esse escrito, que o sistema religioso faz isso, né? Ele traz todos os escritos da Bíblia para os dias atuais. João também tem que estar vivo. Já falamos isso várias vezes, mas tem pessoas que estão chegando agora, né? Tem pessoas que ainda não chegaram nesse nível de entendimento. Então, olha só o que está escrito, João capítulo 21, verso 22. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é isso para você? Né? Então, meus queridos, foram feita uma pergunta ao Messias a respeito de João, falando para ele assim, e quanto esse aí, Senhor? Jesus falou assim, e se eu quiser que ele esteja vivo até que eu venha? E você sabe que João foi o que se manteve vivo ali. Né? O seu cativeiro ali foi tudo vontade do papai para que se cumprisse as palavras do Messias. Então, meus queridos, há vários pontos na Bíblia que mostram que os discípulos estavam vivendo os últimos dias. Olha só, Pedro e os irmãos, no dia de Pentecostes,
que era uma festa judaica, né? Já estavam vivendo nos últimos dias. Eles já estavam vivendo nos últimos dias. Olha só, Atos 2, você pode ler na sua casa aí, eu apenas peguei aqui uma referência, né? Atos 2, capítulo 2, versos 16 ao 17. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel e acontecerá nos últimos dias. Então, aquilo que estava acontecendo, que aconteceu com os discípulos, a descida do Espírito, era uma promessa que o profeta Joel falou, que nos últimos dias iria acontecer aquilo. Quando os apóstolos diziam próximo, é porque realmente era próximo. Né? Olha só, Romanos capítulo 13, o verso 11 ao 12. Já é a hora de vocês despertar do sono. Paulo aqui escrevendo uma carta aos irmãos que estavam em Roma, dizendo assim, ó, já é hora de vocês despertar do sono, porque agora a salvação já está mais perto de nós do que quando cremos a noite passada. E o dia é chegado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus queridos, que a salvação para eles não havia chegado ainda. Então, se Jesus não veio ainda, ninguém pode dizer que é salvo. Você perguntar para qualquer pessoa aí, né, que frequenta uma denominação evangélica, você fala assim, você é salvo? Sou salvo. Ué, mas se Jesus não veio ainda, como é que você pode dizer que é salvo? Então aqui, ó, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Roma está dizendo, ó, já é hora de vocês despertar do sono. Porque agora a salvação está mais perto, ou seja, eles não tinham ainda, né? Se está perto é porque eles não tinham ainda. Mais perto de nós do que quando cremos a noite passada. Para você ver que as proximidades, né? O entendimento aqui faz você ver realmente que a coisa estava eminente. Não é coisas assim, não são palavras para 2000 anos, como o sistema religioso ensinou a vida toda. Não, é iminente. É já. A forma deste mundo, e o mundo aqui é Aion, né, que era o século, né, estava passando. 1 de Coríntios 7, 31. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja que estava em Corintos. 1 de Coríntios 7, 31. Os que tratam das coisas deste mundo como se não estivessem ocupadas com elas, pois este mundo, qual mundo? O mundo Aion, o mundo habitado daquela época. Como está agora, não vai durar muito tempo. Ué, mas já passou 2000 anos? Né, futurista? Já passou 2000. Pérola da Graça. Não existe próximo, perto, sem demora e logo que dure por 2000 anos. Não, não mesmo. De jeito nenhum. O fim dos séculos era para nós ou para os apóstolos? Deixa essa pergunta aí aos irmãos que vão assistir essa live, né? 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11, né? Agora essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para quem os fins do século têm chegado. Para quem havia chegado o fim do século? Para o apóstolo Paulo e para os irmãos que estavam recebendo a carta. Mas está escrito? Eu não escrevi isso aqui. E isso aqui está na sua Bíblia também. 1 de Coríntios 10, 11. Agora, essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para quem os fins dos séculos têm chegado. Então, por que o apóstolo Paulo ele usa a expressão nós, se não era para aqueles dias? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é arrebatados, é transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, trombeta aqui quer dizer anúncio, palavra, né, pregação, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, o apóstolo Paulo está se colocando aí, né? Como um, né? Seremos transformados. 1 de Coríntios 15, versículos 51 e 52. Hebreus 10, 37. Porque ainda há um pouquinho de tempo, né, meu querido?
Não é 2000 anos não, né? Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, e não tardará. Pois é. Diante do ensino futurista, já passou 2000 anos, né? Os futuristas ensinam que o mundo de hoje precisa ser evangelizado para que Cristo volte, né? Não é isso que nós aprendemos? Foi isso que nós aprendemos. Então, o evangelho foi proclamado. Já foi. Em toda a criação debaixo do céu. Sobre toda a criação debaixo do céu, todos receberam a pregação dos discípulos e do apóstolo Paulo. Colossenses 1:23. Romanos capítulo 10, verso 14. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, a não ser que existem dois mundos, né? O mundo daquela época, de pessoas que estavam vivas, né? E o mundo do século XXI. Existem dois mundos agora, né? Não. A voz deles espalhou-se pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançaram a terra toda. A terra toda aqui se referindo a Israel, né? Porque as ovelhas estavam dispersas, né? Uma pergunta. Se Jesus ele não voltou no primeiro século, então esses crentes morreram atribulados sem o alívio. É apenas para que Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam e dar alívio a vocês, que estão aflitos, e para nós também, quando o Senhor Jesus será revelado no céu, com seus anjos poderosos, em fogo chamejante. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Então a pergunta é, se Jesus não voltou no primeiro século, então esses crentes morreram atribulados sem o alívio. Certo? Não é isso que está escrito? É apenas para que Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam e dar alívio a vocês. Paulo escrevendo aos irmãos lá de Tessalônica, na sua segunda carta. E Timóteo? Timóteo tem que estar vivo também, né? Porque olha só, né? Timóteo está vivo até hoje guardando os mandamentos. Olha só, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, né? Conjuro-te que você mantenha o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, meu querido. Irmão Timóteo, você guarda esse mandamento até o século XXI, viu? Não, se é para futurar, vamos futurar, né? Então, Timóteo, olha, conjuro-te que você mantenha o mandamento imaculado até o século XXI, na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não, né, meu querido? O apóstolo Paulo aqui, ele está falando ao irmão Timóteo, porque estava próximo para eles o que haveria de acontecer. Jesus de Nazaré, ele estava vivendo nos últimos dias? Será que Jesus de Nazaré estava vivendo nos últimos dias? Vamos ver o que está escrito em Hebreus 1, do 1 ao 2. Deus falou muito tempo para os pais, através dos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. E nesses últimos dias, nos falou em seu Filho. Hebreus 1, do 1 ao 2. Então, o Filho se manifestou nos últimos dias. Por isso que o título que eu coloquei na live é Cristo cumpriu a lei e os profetas nos últimos dias. O Hebreus capítulo 9, verso 8 ao 10. O Espírito Santo está significando isso, que o caminho do lugar santo ainda não foi revelado, enquanto o tabernáculo ainda está de pé. Vou repetir. O Espírito Santo está significando isso, que o caminho do santo ainda não foi revelado, enquanto o tabernáculo ainda está de pé. O que é um símbolo para o tempo presente. Para o tempo deles, né? Assim, dons e sacrifícios são oferecidos, que não pode fazer o adorador perfeito em consciência. Está se tratando aqui do quê, meu querido? A lei antiga, né? A lei de Moisés, cerimônias, sacrifícios, não é isso? O que é um símbolo para o tempo presente,
Assim, dons e sacrifícios são oferecidos, que não podem fazer o adorador perfeito em consciência, uma vez que dizem respeito apenas à comida e bebida e de várias lavagens, são cerimônias de purificação, né? Os regulamentos para o corpo impostas até o tempo de reforma. Hebreus capítulo 9, verso 8 ao 10. Hebreus capítulo 9, verso 26. Agora, uma vez na consumação dos séculos, estava já acontecendo a consumação do século? Ou vai acontecer a consumação do século ainda, na visão futurista? Agora, uma vez na consumação dos séculos, ele se manifestou para aniquilar o pecado. Hebreus 9, 26. Hebreus 10, 27. A fúria de um fogo que está prestes a consumir os adversários. Aconteceu ou não aconteceu? A cidade foi incendiada? Foi ou não foi? Foi. O fogo se alastrou. A cidade foi destruída e o templo caiu. Hebreus 10, 27. Hebreus 10, 37. Pois ainda em um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Para eles não tardou. Para o sistema futurista está tardando muito. Muito. E eles dizem que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tiago 5, 1 e 3. Vou correr aqui porque tem bastante aqui. E agora vós, ricos, chorai e uivar por vossas misérias, que estão chegando em cima de vocês. É tesouros acumulados nos últimos dias. Nos últimos dias. Tesouros acumulados nos últimos dias. Sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Tiago 5,7. Então, Tiago está pregando aqui para os irmãos, dizendo para eles ficarem pacientes até a vinda do Senhor. Fique paciente, meu querido. No ano 2021, 2024, Jesus vai voltar. É isso? Não. Tiago, ele também sabia que estava próximo de acontecer. Olha aí, Tiago 5,8. Você também seja paciente, reforçar seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, reforça os corações, tá? Que a vinda do Senhor está próxima. Vai vir no século 21, no ano 2024. Então, 1 de Pedro 1,5. A salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, são muitos pontos aqui que o sistema religioso tem que explicar muito para a sua membresia. Jesus afirmou aos seus discípulos que ele voltaria antes da queda do templo em Jerusalém. 1 de Pedro 1,20. Ele tem aparecido no fim dos tempos por amor de vós. Quem? O Filho do Homem, né? Jesus de Nazaré apareceu no fim dos tempos. O fim de todas as coisas está próximo e, portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração. Então, ore bastante. Pedro está falando aqui com os irmãos, ore bastante, né? A fim de todas as coisas está próximo. E, portanto, ser de bom senso e espírito sóbrio. Como é que Pedro iria falar isso para os seus ouvintes se a vinda de Jesus fosse para o século 21? Complicado isso aí, né? Então, porque é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. A casa de Deus aqui é Israel. O templo, a cidade, tudo aquilo ali. 1 de Pedro 5,1. Como seu velho companheiro e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que está prestes a ser revelada. Estava prestes para eles lá, né? Então, meu querido, o mundo aqui é o mundo Aion, ou seja, a era daquela época, o século daquela época, né? Estava passando e os seus desejos também. 1 de João 2,17. E é a última hora também, lá em 1 de João, capítulo 2, verso 18.
Olha só o que está escrito lá, 1 João 2,18. Mesmo agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o apóstolo João aqui, ele está falando, em sua primeira carta, que já estava vivendo a última hora. 2 Tessalonicenses, você pode comparar aí com 2 Tessalonicenses e 1 João 4,3. Essa é a do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Já está no mundo ou vai vir no século 21? Já está no mundo presente daquela era, o mundo Aion, aquela era, aquele século. Seguindo aí, meu querido, rapidinho aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, que eles estavam dizendo a vocês. No último tempo haverá escarnecedores, seguindo depois as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Judas, capítulo 1, verso 17 ao 16. Está orientando aqui os seus ouvintes, ok? Apocalipse 3:10 e Lucas 2:1. Eu também te guardarei da hora da provação que há de, ou que está prestes a vir sobre o mundo inteiro, que é o mundo oicumene, o mundo habitado ou o Império Romano daquela época. Apocalipse 3:11. Eu venho sem demora. Apocalipse 2:12-5. E ele deu à luz um filho, uma criança do sexo masculino, que está prestes a reger todas as nações com cetro de ferro. Está se referindo a quem aqui? O Messias, né? O sangue de inocentes, ele foi requerido no ano 70 DC. Já aconteceu isso, tá? Deus não vai requerer sangue de inocente de pessoas que nem haviam nascido ainda. Não, não tem como. Não. Está lá em Apocalipse 18:24, está lá em Mateus capítulo 23, do versículo 35 ao 36, e Lucas capítulo 11, versos 50 ao 51. Então nós vamos ler Mateus 23, 35 ao 36. E nela a grande cidade, Babilônia, Jerusalém, tá? Não é a igreja católica, é Jerusalém. Jerusalém é a grande Babilônia. Foi encontrado o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Foram encontrados ou vai ser encontrado? Foram encontrados. Mateus capítulo 23, verso 35. Olha só. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Verso 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém. Olha só, meu querido. Sobre esta geração. E ele afirma. Jerusalém, Jerusalém. Contra quem viria? Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas. Quem que matava os profetas? Jerusalém. Aqueles que estavam no poder. Escribas e fariseus. Né? Que mata os profetas. Apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas? E não quisestes. 38. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Isso aconteceu no ano 70. Não ficou pedra sobre pedra. O templo caiu, a cidade foi tomada pelo exército romano e foi totalmente incendiada. Fico por aqui. Forte abraço. Seu irmão em Cristo Orlando. Graça e paz.